E se a morte não for o fim, mas apenas o fim de um capítulo? E se do outro lado da vida alguém nos esperasse, não com um livro de julgamentos, mas com uma prancheta de engenheiro, pronto para nos mostrar os erros de cálculo em nosso projeto de vida? Essa pergunta, que mistura o sagrado e o técnico, toca no cerne do maior mistério humano. Ela fala àquela parte de nós que sente a saudade doer no peito por alguém que partiu. Ela conversa com aquela sensação de vazio que por vezes nos assalta, a intuição de que a vida precisa ser mais do que apenas nascer, lutar e desaparecer. Ela acalma o medo do desconhecido que nos mantém acordados em noites silenciosas, perguntando: o que vem depois? Em um mundo tão ruidoso e material, essas questões da alma podem parecer deslocadas, mas a verdade é que elas nunca nos abandonam. Poucos homens na história recente dedicaram sua existência a mapear as fronteiras entre a vida e a morte com a clareza e a compaixão de Divaldo Franco. Através de sua mediunidade, que serviu como uma ponte por mais de 7 décadas, ele não trouxe opiniões, mas relatos. Testemunhos do plano espiritual que descrevem as leis que regem nosso ir e vir, a mecânica precisa que define o destino de cada alma após o último suspiro. Divaldo não apenas viu o que está além do véu, ele ousou nos contar, traduzindo as complexas leis divinas em uma linguagem de amor e esperança. E o que essas mensagens revelam é fascinante e transformador. O nosso retorno ao plano espiritual e a subsequente preparação para uma nova vida não é um processo aleatório, é uma ciência, uma verdadeira engenharia da alma. Neste vídeo, inspirado na vasta obra de sabedoria que fluiu através de Divaldo Franco, nós vamos mergulhar fundo nesta engenharia divina. Vamos analisar de forma clara e profunda os 3 erros capitais, as 3 âncoras emocionais e mentais que, segundo os espíritos superiores, mais atrasam o progresso de uma alma, mantendo-a presa em zonas de sofrimento e adiando sua chance de recomeçar. Esta não é uma jornada para lhe causar medo, mas para lhe devolver o poder. O poder de compreender as regras do jogo da vida para que você possa jogar melhor. Se a sua alma anseia por respostas, se você sente que há mais entre o céu e a terra do que os nossos olhos podem ver, escreva nos comentários: quero entender o que vem depois da morte. E inscreva-se neste canal, não apenas para nos apoiar, mas para nutrir a sua própria jornada. A revelação que você procura pode estar a um clique de distância. Você já se perguntou por que é tão difícil deixar ir? Não falo apenas de pessoas que partiram, mas das pequenas coisas. Uma casa, um objeto, uma lembrança, um cargo que um dia ocupamos. Sentimos um nó na garganta, uma resistência na alma, como se soltar fosse sinônimo de perder um pedaço de nós mesmos. Essa sensação, tão humana e tão universal, é o eco de uma das mais poderosas âncoras que impedem nosso espírito de navegar para águas mais serenas: o apego. Todos nós, em alguma medida, já forjamos essas correntes invisíveis, acreditando que elas nos davam segurança, quando, na verdade, elas apenas limitavam o nosso voo. Olhamos para o mundo e dizemos: isto é meu, aquela pessoa é minha, esta vida é minha. Mas será mesmo? E se essa posse for a maior de todas as ilusões? Uma ilusão que, segundo a espiritualidade maior, tem o poder de nos manter presos a este plano, mesmo depois que o nosso corpo físico já não nos pertence. O que os guias espirituais nos ensinam, através de vozes como a de Divaldo Franco, é que existe uma diferença fundamental entre o cuidado e a posse, entre o amor e o apego. O instinto de zelar pela vida, de proteger nossos entes queridos, de cuidar dos bens que nos auxiliam na jornada, é uma lei natural, um impulso divino para a nossa própria conservação e progresso. O problema não está no ato de ter, mas na ilusão de possuir. O apego doentio nasce quando o coração se esquece de que tudo, absolutamente tudo nesta existência terrena, nos é concedido por empréstimo. O corpo que habitamos, a casa que nos abriga, a família que nos acolhe, o dinheiro que nos sustenta, são ferramentas sagradas, cedidas pela bondade divina para o nosso aprendizado. Nós não somos os donos, somos os zeladores. Apegamo-nos ao cargo e não à missão. Apegamo-nos ao afeto e não ao amor.
E é essa confusão que adensa a nossa alma e nos impede de ver a verdade. A ilusão da posse. Uma história que ecoa em muitos relatos recebidos por médiuns como Divaldo Franco, ilustra isso com uma clareza que arrepia a alma. Imagine um homem que, em vida, dedicou cada segundo de sua existência a acumular fortuna e poder. Sua mansão era seu templo, suas obras de arte, seus deuses. Ele amava o peso do ouro, o toque da madeira nobre de seus móveis. Quando o corpo físico entregou seus últimos suspiros, seu espírito denso e pesado pela cobiça não conseguiu se elevar. Ele acordou no mesmo quarto, mas algo estava diferente. Ele via seus filhos, agora adultos, discutindo sobre a herança. Tentava gritar, dizer que tudo aquilo era seu, mas sua voz não emitia som. Tentava tocar em seus quadros, mas seus dedos atravessavam a tela, sentindo apenas o frio do intangível. Ele se tornou um fantasma em sua própria casa, um prisioneiro de sua própria riqueza, acorrentado não por grades de ferro, mas por fios invisíveis de apego que ele mesmo teceu ao longo de décadas. Seu sofrimento não era uma punição divina, mas a consequência natural de um coração que amou mais as coisas do que a liberdade do espírito. Esta história, embora simbólica, serve como um espelho para as nossas próprias vidas. Talvez você não tenha uma mansão ou uma fortuna, mas quais são as posses que acorrentam a sua alma hoje? É o ressentimento de um passado que você se recusa a soltar? É a necessidade de controle sobre a vida de alguém que você ama? É a identificação com um título profissional que, sem ele, você se sentiria perdido? O antídoto para essa prisão, segundo a espiritualidade, é um exercício diário e consciente de desapego. Comece agradecendo não pela posse, mas pelo uso. Obrigado, meu Deus, pelo uso deste corpo saudável que me permite trabalhar e servir. Obrigado pela oportunidade de conviver com esta família, aprendendo a amar e a ser livre. O verdadeiro amor não diz eu te possuo, mas eu te abençoo em seu caminho. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no bem que espalhamos com os recursos que nos foram confiados. Se esta reflexão sobre o desapego ressoa em seu coração, comente aqui embaixo. Eu busco a libertação. Compreender o apego é o primeiro passo para começar a se libertar das âncoras que nos prendem à margem do grande oceano da vida espiritual. É um trabalho de uma vida inteira, que exige coragem para olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente preciso para ser feliz? Ao praticar o desapego, começamos a sentir uma leveza na alma, uma paz que não depende de circunstâncias externas. Começamos a entender que nossa verdadeira casa não é feita de tijolos, e nosso verdadeiro tesouro não pode ser tocado por mãos físicas. Mas, se o apego às coisas e às pessoas que amamos é uma corrente tão forte, o que dizer de uma corrente ainda mais sombria e densa? Uma corrente forjada não pelo amor, mas pela dor. E quando o que nos prende aqui não é algo que queremos manter, mas uma ferida que não conseguimos fechar, causada por outra pessoa, essa é a prisão da mágoa, a incapacidade de perdoar. E suas consequências para a jornada da alma são ainda mais profundas e dolorosas. Se o apego é uma corrente que forjamos com o nosso desejo de posse, existe outra, talvez mais pesada e mais fria, que é forjada pela dor que outros nos causaram. É a corrente da mágoa. Pense por um instante na ferida mais profunda que já lhe fizeram. Uma traição, uma injustiça, uma palavra cruel que nunca foi retirada. Sinta o peso disso em seu coração. A mágoa é um veneno que tomamos todos os dias, na esperança de que a outra pessoa morra. É uma prisão cujas grades são feitas de memórias dolorosas, e o carcereiro somos nós mesmos. A mente racional nos diz que temos todo o direito de sentir raiva, de desejar que a justiça seja feita, e esse sentimento é compreensível. Mas a sabedoria espiritual revelada em mensagens de profunda lucidez nos pergunta: enquanto você segura essa pedra, esperando o momento certo para atirá-la, quem está com a mão cansada? Quem está perdendo a própria paz? A falta de perdão, ensinam os guias da humanidade, é uma âncora que não apenas impede o navio da alma de avançar, mas que o arrasta para o fundo de um oceano de sofrimento contínuo. O que muitas vezes não compreendemos é que o perdão não é uma questão de moralidade, mas de energia. É pura física espiritual. Quando guardamos rancor, ódio
ou um desejo de vingança, nós emitimos uma frequência vibratória específica e constante. Essa vibração funciona como um laço magnético, uma conexão perispiritual direta e ininterrupta com a pessoa que nos ofendeu. Mesmo que vocês estejam separados por oceanos, ou mesmo pela fronteira da morte, esse canal permanece aberto. Você, o ofendido, se torna um farol de energia densa que o seu desafeto, esteja ele encarnado ou desencarnado, consegue sintonizar. É uma algema de duas vias. Você se prende à dor do passado, revivendo o trauma incessantemente, e mantém o ofensor preso em seu campo mental, impedindo que ambos sigam adiante. É uma escolha trágica de permanecer conectado àquilo que mais lhe feriu, criando um ciclo de sofrimento que pode ecoar por várias existências. O magnetismo do rancor. Em palestras que tocam o âmago da dor humana, Divaldo Franco frequentemente alude a casos que demonstram essa lei em ação, revelando a mecânica espiritual por trás do que chamamos de obsessão. Pensemos na história de uma mulher, vamos chamá-la de Helena, que foi terrivelmente traída em seus negócios por um sócio e amigo que a levou à falência. Ela faleceu anos depois, com o coração consumido pelo ódio e pela amargura. No plano espiritual, em vez de encontrar a paz, ela se viu presa em um loop de suas próprias memórias dolorosas. Seu único pensamento era a vingança. Esse pensamento único e intenso a conectou magneticamente ao seu antigo sócio. Ela passou a segui-lo como uma sombra, nutrindo-se de sua energia vital, encontrando um prazer sombrio em cada dificuldade que ele enfrentava na vida. Ele, por sua vez, começou a sentir um peso inexplicável, uma tristeza profunda, e seus negócios, antes prósperos, começaram a ruir sem motivo aparente. O que eles não percebiam é que haviam criado uma simbiose macabra. Ele era a fonte do veneno, e ela, a viciada em bebê-lo, sem perceber que o veneno a consumia tanto quanto a ele. Ambos prisioneiros, ambos adiando a própria felicidade e a própria reencarnação produtiva. A pergunta que queima a alma de quem ouve uma história como essa é: mas como perdoar? Perdoar não é dar razão ao outro? Não é ser fraco? E aqui reside a mais libertadora de todas as revelações espirituais. Perdoar não tem nada a ver com o outro. Perdoar é um ato de egoísmo divino. É um ato de amor próprio. Perdoar é você chegar diante do seu agressor, espiritual ou mentalmente, e dizer: eu não concordo com o que você fez. O que você fez foi errado. Mas eu me recuso a carregar o peso do seu erro na minha jornada. Eu entrego você à sua própria consciência e à justiça divina. E eu escolho ser livre. Perdoar é cortar o laço magnético, é desligar o farol da dor. Não significa esquecer, mas significa não permitir que a memória continue a sangrar e a infeccionar a sua vida presente. A reparação do erro do outro não é sua responsabilidade. É dele com as leis do universo. A sua única responsabilidade é com a sua própria paz. Se você sente que precisa quebrar um desses ciclos de dor, escreva com fé nos comentários: eu escolho o perdão. Ao compreendermos o apego e a falta de perdão, vemos que ambos são erros que nos mantêm acorrentados ao passado, seja por um falso amor ou por uma dor verdadeira. São âncoras que lançamos voluntariamente, impedindo nossa viagem rumo ao futuro. A libertação dessas amarras exige autoconhecimento, coragem e a decisão de colocar a própria paz em primeiro lugar. Mas, e quando a dor é tão avassaladora, tão insuportável, que a alma já não vê mais futuro? Quando o desespero cega a razão, a ponto de fazer o espírito acreditar que a única saída é a porta falsa do aniquilamento? Entramos agora no território do terceiro e mais trágico erro, a transgressão mais direta contra a lei da vida. Aquele que nasce da mais profunda ilusão, a de que é possível fugir de si mesmo. Navegamos pelas correntes do apego que nos prendem ao que pensamos possuir. Mergulhamos nas águas turvas da mágoa, que nos acorrentam àqueles que nos feriram. Ambas são âncoras pesadas que retardam nossa jornada e nos custam a paz. Mas existe um abismo para o qual a alma se inclina quando o peso de todas as dores parece maior do que a força para continuar vivendo. É o momento mais escuro da jornada de um espírito, quando ele
em um ato de desespero e profunda rebeldia, atenta contra o dom mais sagrado que recebeu, a própria vida. O suicídio, nenhuma outra palavra carrega em si um peso tão grande de tragédia e incompreensão. Ele é visto por quem o comete como o ponto final, a tela preta, o silêncio absoluto depois de uma vida de ruídos e dor, a ilusão suprema de que é possível apagar a própria existência e com ela todo o sofrimento. Mas os relatos que chegam do outro lado da vida, por vozes corajosas como a de Divaldo Franco, nos trazem uma verdade terrível e inescapável. O suicídio não é uma porta de saída. É a entrada para o mesmo sofrimento, agora despido de qualquer anestésico e terrivelmente amplificado. A lei divina, em sua essência, é uma lei de amor e progresso. A vida na Terra, com todas as suas lutas e desafios, é a escola bendita, a oportunidade de aprendizado e reparação. Cada segundo que nos é concedido tem um propósito. Cada dor é uma lição. Interromper voluntariamente esse processo é como rasgar o contrato sagrado que nossa própria alma assinou antes de reencarnar. É um grito de não para Deus. A consequência espiritual não é uma punição, mas uma reação direta e inevitável. O espírito descobre, em estado de choque e pavor, que a consciência sobrevive. A dor da qual ele tentava fugir, a depressão, a culpa, a solidão, o remorso, não estava no corpo que ele destruiu, mas na alma que ele libertou de forma violenta. Agora, sem o filtro da matéria, essa mesma dor se torna sua única realidade, um pesadelo lúcido e incessante. E a ele se soma uma nova e terrível percepção, a da vida que continua para todos os outros, a da oportunidade perdida e a repetição contínua, em sua mente atormentada, do último e trágico instante. O grito que não cessa. A literatura espírita, enriquecida por décadas de comunicação mediúnica, é farta em relatos que tentam traduzir o intraduzível estado desses irmãos em profundo desequilíbrio. O médium Divaldo Franco, com a autoridade de quem conviveu intimamente com essa dor, narrou a história de sua própria irmã, Nair, que em um momento de desespero tirou a própria vida. Ele conta como, anos depois, em espírito, ela se comunicava em agonia, descrevendo a sensação de estar presa à cena de sua morte, revivendo o ato e a dor que a levou a ele, num ciclo de horror sem fim. É a imagem que se popularizou como o Vale dos Suicidas, uma região no plano espiritual de vibrações extremamente densas, onde as almas que cometeram esse ato se reúnem por sintonia. Ali, presas em suas próprias mentes, elas não encontram o nada, mas o tudo, o eco de suas dores, o reflexo de seus medos, a companhia de outros no mesmo estado de desespero. É a materialização de seu inferno interior, um estado do qual só podem ser resgatadas pelo amor incansável dos trabalhadores do bem e por suas próprias preces, quando o arrependimento finalmente começa a brotar. É crucial entender que as consequências se estendem para muito além desse sofrimento imediato no plano espiritual. O ato violento contra o corpo físico causa lesões correspondentes e profundas no perispírito, o molde espiritual do nosso corpo. Imagine um curto-circuito que danifica permanentemente um aparelho. Essas lesões perispirituais serão carregadas pelo espírito para a sua próxima encarnação. Aquele que se enforcou poderá renascer com graves problemas respiratórios. Aquele que usou de veneno com fragilidades crônicas no aparelho digestivo. Aquele que se atirou de um lugar alto com deficiências motoras severas. A prova da qual tentou fugir, ela voltará. De forma compulsória e geralmente em condições muito mais desafiadoras, pois agora, além da lição original, ele carrega a necessidade de reparar o dano que causou a si mesmo. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento de escuridão profunda, busque ajuda. A vida é o seu bem mais precioso. Se esta mensagem tocou sua alma, comente com respeito e amor. Toda vida importa. O apego nos prende ao que passou. A mágoa nos prende a quem nos feriu. Mas o suicídio nos prende a nós mesmos, em nosso momento de maior dor. Ele é a antítese do progresso, um desvio dramático na rota da evolução. Ao analisar esses 3 erros capitais, uma pergunta inevitavelmente surge. Por quê?
Por que o universo funciona dessa maneira? Qual é a lógica por trás dessa mecânica de dor e sofrimento? Não seria um Deus de amor mais piedoso? Para responder a isso, precisamos mergulhar no coração do sistema que rege nossas vidas, a lei mais justa e perfeita de todas, que nos mostra que não existe castigo, apenas consequência, a lei de causa e efeito. É natural que, ao ouvir sobre as consequências tão severas do apego, da mágoa e principalmente do suicídio, um sentimento de temor ou até de revolta surja no coração. Podemos nos perguntar: que Deus é esse que permite tanto sofrimento? Onde está a misericórdia em um sistema que parece tão implacável? Essa é uma dúvida justa, que nasce de uma visão ainda infantil da espiritualidade, na qual imaginamos Deus como um rei sentado em um trono, distribuindo castigos e recompensas de forma arbitrária. Mas os ensinamentos mais profundos, trazidos por missionários como Divaldo Franco, nos convidam a amadurecer essa visão. Eles nos revelam que o universo não é regido por um juiz de humor variável, mas por leis perfeitas, impessoais e absolutamente justas, assim como a lei da gravidade. A lei que rege nosso progresso espiritual não é uma lei de punição, é uma lei de causa e efeito. E compreender essa lógica é o que transforma o medo em responsabilidade e a revolta em entendimento. O princípio é de uma simplicidade divina e pode ser resumido na sabedoria popular que a doutrina espírita confirma. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada pensamento que emitimos, cada palavra que pronunciamos, cada ação que praticamos é uma semente que lançamos no campo fértil da existência. O tempo passa e a vida, invariavelmente, nos traz a colheita correspondente. Não há um Deus anotando nossas faltas em um livro para nos punir mais tarde. O juiz mais implacável e mais justo está dentro de nós. É a nossa própria consciência. É ela que, ao despertar para o erro, nos impulsiona para a necessidade da reparação. O sofrimento, então, deixa de ser um castigo sem sentido e se revela como uma ferramenta pedagógica. É a lição que a alma precisa aprender para evoluir. A dor da perda nos ensina sobre o desapego. A dor da traição nos força a aprender sobre o perdão. A dor do isolamento nos mostra o valor da vida em comunidade. É a perfeita e amorosa engenharia da alma em funcionamento. A contabilidade da consciência. Para ilustrar essa pedagogia divina, imagine o plano espiritual como uma grande universidade, onde as almas se preparam para o intercâmbio na escola da Terra. Existem dois tipos principais de matrícula: ao espírito mais amadurecido, que já aprendeu certas lições e, em conversa com seus mentores, escolhe deliberadamente uma vida de desafios. Ele pede para nascer em uma família com dificuldades financeiras para testar sua humildade e fé na providência. Pede para ter um filho com necessidades especiais, para desenvolver o amor incondicional e a paciência. Esses desafios são as provas. São como os exames de nível avançado que um bom aluno escolhe para acelerar sua formatura. Por outro lado, há o espírito que, em uma vida anterior, causou um grande mal a alguém. Por exemplo, abandonou um filho. Esse espírito, por força da lei, renascerá em uma situação onde ele mesmo experimentará o abandono. Não como vingança do universo, mas como uma lição compulsória, para que ele sinta na própria pele a dor que causou, despertando em si a empatia e o arrependimento. Essas são as expiações. São as aulas de recuperação para o aluno que falhou. Em ambos os casos, o objetivo final é sempre o mesmo: o aprendizado e o progresso. Com essa chave de entendimento, olhe por um instante para a sua própria vida, para a sua maior dificuldade, o seu maior desafio neste momento. E se pergunte, não com vitimismo, mas com a curiosidade de um aluno: o que esta situação está tentando me ensinar? Se você se sente preso financeiramente, talvez a lição seja sobre confiança, desapego ou encontrar valor em coisas que o dinheiro não compra. Se você enfrenta uma doença, talvez a lição seja sobre paciência, valorização do corpo ou dependência do amor alheio. A doutrina espírita nos ensina que, para quitar um débito e transformar uma expiação em prova, 3 passos são necessários. Primeiro, o arrependimento, que é o despertar sincero da consciência para o erro.
Segundo, a expiação, que é passar pela dor e colher os frutos do que plantamos. Mas o mais importante é o terceiro passo, a reparação, que consiste em fazer o bem para anular o mal que foi feito. Se você foi egoísta, a reparação é servir. Se feriu alguém, a reparação é curar. Se você está pronto para ver sua vida como uma escola e não como uma punição, comente com determinação: eu sou um aprendiz da vida. Agora, a lógica divina se revela em sua perfeição. Os 3 erros que retardam nossa reencarnação não são infrações a um código de regras externo, mas atos que geram, por causa e efeito, consequências diretas que nos prendem e nos fazem sofrer. Entendemos a lei. Entendemos a mecânica da escola da vida, com suas provas e expiações. Sabemos que a nossa consciência é o nosso juiz e que a colheita é certa. Mas este conhecimento por si só pode parecer frio. Saber como a prisão funciona não é o mesmo que ter a chave da cela. A questão que resta, a mais cheia de esperança é: existe um caminho para acelerar esse processo? Existe uma ferramenta, uma força capaz de suavizar nossas expiações, nos fortalecer para as provas e limpar nossas dívidas mais rapidamente? Felizmente, a mesma engenharia divina que criou a lei da consequência também nos deu a ferramenta suprema para a libertação. Percorremos um caminho que nos levou às profundezas de nossas próprias sombras. Vimos as correntes do apego, sentimos o veneno da mágoa e olhamos para o abismo do desespero. Diante da lógica perfeita, mas severa, da lei de causa e efeito, poderíamos nos sentir pequenos, impotentes, fadados a um ciclo interminável de erros e reparos. Mas a mesma sabedoria divina, que estabeleceu as leis do universo moral, em sua infinita bondade, também nos entregou a chave mestra, a ferramenta capaz não de burlar a lei, mas de utilizá-la a nosso favor, para acelerar nossa evolução e transformar nossas dores em degraus de ascensão. Este caminho de libertação não é um segredo guardado para poucos iluminados. É uma senda aberta a cada um de nós, aqui e agora. E ela se baseia em 2 colunas mestras que sustentam toda a arquitetura do progresso espiritual: a reforma íntima e a caridade. A reforma íntima é a decisão mais corajosa que uma alma pode tomar. É o momento em que paramos de apontar o dedo para o mundo, para os outros, para Deus, e viramos esse dedo para nós mesmos, não com acusação, mas com a honestidade de quem deseja ser melhor. É o trabalho diário, silencioso e persistente de nos observarmos, de vigiarmos o pensamento que nasce, a palavra que está prestes a sair, a reação que nos impulsiona. É a luta consciente contra o orgulho que nos faz sentir superiores e contra o egoísmo que nos faz colocar nossos desejos acima de tudo. Mas essa obra interna, esse trabalho de autoconhecimento, precisa de um combustível, de uma força motriz para se concretizar no mundo. Essa força é a caridade. A máxima: fora da caridade não há salvação, não é uma ameaça, mas a mais pura verdade espiritual. Fora da prática do amor em ação, não há como se libertar das amarras do ego. Não há como progredir. A arquitetura do bem. A caridade é o antídoto específico e direto para cada um dos 3 grandes erros que analisamos. Para o espírito apegado aos bens materiais, preso à ilusão da posse, a caridade é o desprendimento. É o ato de usar seus recursos, seu tempo e seus talentos para aliviar o fardo de alguém. Ao fazer isso, ele descobre uma alegria muito maior na doação do que na acumulação, e sua alma antes pesada começa a se tornar leve e fluida, pronta para alçar voos mais altos. Para a alma acorrentada na prisão da mágoa, envenenada pelo rancor, a caridade se manifesta como indulgência para com as imperfeições dos outros e, finalmente, como o perdão das ofensas. Ao estender a mão a quem o feriu, mesmo que apenas em pensamento ou em uma prece, ele quebra o laço magnético do ódio e se liberta daquele que o aprisionava. Ele escolhe a paz em vez da razão. E para a alma que mergulhou no desespero, que leva à ideia do suicídio, a caridade é o propósito reencontrado. Ao sair de seu próprio casulo de dor para cuidar da dor de outra pessoa, ela descobre que sua vida tem um valor imenso. O serviço ao próximo preenche o vazio existencial com um sentido real.
mostrando que a melhor maneira de curar as próprias feridas é ajudando a curar as feridas dos outros. Muitos pensam que para ser caridoso é preciso ter dinheiro para doar ou fundar grandes instituições. Isso é um engano que nos serve de desculpa. A verdadeira caridade, aquela que transforma a alma, está nos pequenos gestos do dia a dia. É a caridade de uma palavra de ânimo a um colega de trabalho que está desmotivado. É a caridade da paciência com um familiar que nos testa os limites. É a caridade da escuta, de oferecer um ouvido atento e um ombro amigo a alguém que só precisa desabafar. É a caridade de não julgar, de não espalhar uma fofoca, de silenciar a crítica. É a caridade de enviar bons pensamentos e fazer uma prece por alguém que enfrenta dificuldades. Cada dia nos oferece dezenas de oportunidades para sermos um ponto de luz no mundo. A escolha de aproveitar essas oportunidades é o que define a velocidade da nossa jornada. Se você se compromete a ser um ponto de luz no mundo, mesmo que com um pequeno gesto, comente com o coração: minha caridade começa hoje. Assim, nossa jornada se completa. Partimos da escuridão dos erros que nos prendem, o apego, a mágoa e o desespero. Atravessamos o vale do entendimento, compreendendo a justiça perfeita da lei de causa e efeito que nos ensina através das provas e expiações. E, finalmente, chegamos ao cume iluminado, onde encontramos o caminho da libertação. Este caminho não exige nada de extraordinário, exige apenas uma decisão interior, a de se reformar, e uma ação exterior, a de amar e servir. A engenharia da alma, que antes parecia um mecanismo complexo de punição, revela-se agora como um mapa perfeito para a felicidade. Um mapa que está, desde o início, em nossas próprias mãos. A porta da nossa prisão espiritual está trancada por dentro. A reforma íntima é a nossa mão se movendo em direção à chave, e a caridade é o ato de girá-la, e, finalmente, abrir a porta para a nossa própria liberdade. Ao final desta jornada, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, e a engenharia da alma revela sua lógica divina. Descobrimos juntos que o que nos prende após a morte não são os portões de um inferno mitológico, mas as correntes sutis que forjamos em vida. A primeira grande verdade revelada foi a do apego. Aprendemos que o sofrimento nasce da ilusão de que possuímos algo ou alguém, e que a verdadeira liberdade está em amar, usar e servir sem a necessidade de reter. A segunda verdade nos confrontou com a prisão da mágoa. Vimos que o ódio é um laço magnético que nos conecta àquilo que mais nos feriu, e que o perdão não é um presente que damos ao outro, mas um ato de libertação que concedemos a nós mesmos. Por fim, a terceira e mais profunda verdade nos mostrou o caminho da caridade como o antídoto supremo para o desespero e a falta de propósito. Ela é a força que preenche o vazio, dá sentido à dor e nos transforma em agentes do bem, acelerando nossa evolução. Este roteiro não foi criado para lhe dar respostas prontas, mas para despertar as perguntas certas dentro de você. Ele não teve a intenção de lhe causar temor, mas de lhe devolver a responsabilidade e o poder sobre seu próprio destino. O poder da escolha consciente, a cada dia. Agora que você tem em mãos o mapa básico da engenharia da sua própria alma, a pergunta que ecoa no silêncio do seu ser é uma só: como você vai viver a partir de amanhã? Continuará a forjar correntes ou começará a construir asas? Se esta jornada mexeu com as estruturas do seu ser, se você sente que não é mais a mesma pessoa que iniciou este vídeo, declare sua intenção, sua fé renovada, escrevendo com firmeza nos comentários: estou pronto para construir meu céu. Cada comentário é uma semente de luz, uma afirmação de propósito. Sua jornada de descoberta está apenas no começo. Há um universo de sabedoria a ser explorado. Assine agora o canal e ative as notificações para não perder o próximo passo. A próxima verdade pode ser exatamente aquela que sua alma está buscando para se libertar. Continue conosco. Continue crescendo. Até o nosso próximo encontro.